Graças e paz, meus queridos irmãos, tudo bem com vocês? Como é que estão passando aí a quarentena, hein? Espero que vocês estejam bem, todos salvos, hein? Sem sair de casa. Irmãos, como nós não podemos nos reunir fisicamente na igreja, né? O templo físico, nós resolvemos adotar esse meio online para compartilhar com os irmãos as nossas reflexões que a gente costuma fazer nos nossos cultos de terça-feira, né? Culto de oração. Bom, hoje eu trouxe um tema propício pra gente refletir, e o tema é vigiai e orai, um alerta de Jesus aos distraídos da vida, aos que se fazem de sonso, sabe? E o texto básico que eu gostaria que você lesse comigo tá lá em Mateus 26, os versículos 40 e 41. Eu vou colocar aqui na tela pra vocês. Depois voltou e encontrou os 3 discípulos dormindo. Então disse a Pedro: será que vocês não podem vigiar comigo nem uma hora? Vigiem e orem para que não sejam tentados. É fácil querer resistir à tentação, o difícil mesmo é conseguir. Irmãos, hoje eu queria refletir com vocês acerca dessa ocasião em que Jesus falou para que os discípulos vigiassem e orassem. Quando Jesus ordenou aos seus discípulos vigiar e orai, eles estavam prestes a viver o tempo mais difícil de suas vidas, que era a crucificação de Cristo. 3 anos e pouco de convivência estava prestes a terminar, e para que passassem por aquilo inteiros, eles precisavam muito da graça de Deus. Quando Jesus aconselhou seus discípulos a vigiar e orar, já era tarde da noite no Getsêmani. O dia já tinha sido longo. Àquela altura, Jesus já havia celebrado a Páscoa com eles, lavado seus pés, anunciado a traição de Judas e o viu sair para consumar o ato e instituiu a ceia do Senhor. O cansaço natural chegou e eles não conseguiram orar com Jesus aquela noite. Ao contrário do que acontecia com a alma do mestre, a deles estava tranquila. Mesmo em um contexto tão favorável ao sono e relaxamento, Jesus não aliviou quando voltou de um dos períodos de oração e viu os caras dormindo. Jesus acordou eles e questionou o fato de não terem orado nem uma hora com ele. O termo grego utilizado por Jesus para uma hora pode significar tanto um período de 60 minutos quanto um período indefinido de tempo. De qualquer maneira, né, o que Jesus queria era passar um tempo de oração com eles e não uma mera formalidade. As horas mais angustiantes da vida de todos eles estavam prestes a se cumprir. Por mais que Jesus tentasse avisá-los, a desatenção deles não permitiu que percebessem a urgência necessária para aquilo. Acontece que quando Cristo foi preso, para eles aquilo era algo inimaginável, mas a verdade é que o Senhor tentou precavê-los. O mesmo acontece com a gente. A gente comete muitos erros e somos surpreendidos por diversas situações, simplesmente porque perdemos o hábito de passar um tempo com qualidade diante de Deus, para ouvir a sua voz, para ter intimidade com Ele e sentir a sua palavra, para receber as instruções acerca das decisões que a gente precisa tomar na nossa vida. A intenção de Jesus é que vigiando não passemos por provas desnecessárias. O termo grego que Jesus utiliza para vigiar significa dar estrita atenção, ser cauteloso, ativo, tomar cuidado para que, por causa da negligência e indolência, nenhuma calamidade destrutiva repentinamente surpreenda alguém. A palavra que é utilizada para tentação no texto significa experimento, tentativa, teste, prova, ou seja, Jesus nos orienta a estar alertas, para que quando a prova, o teste vier, nós não sejamos reprovados. Perceba que quando Jesus foi tentado pelo diabo, ele já estava jejuando havia 40 dias. A sensibilidade espiritual e a condição de alerta que ele se encontrava fizeram com que Jesus não cedesse às astúcias do diabo. Irmãos, muitas vezes nós somos desatentos, desapercebidos e a maioria de nós vive completamente desconectado com a batalha espiritual que nos cerca. Nós precisamos pegar esse conselho de Cristo e praticar na nossa vida. Precisamos vigiar e orar para que o inimigo não passe a perna na gente. Principalmente nesse momento difícil que a gente está vivendo. Se a gente não estiver conectado com Cristo, a tendência é a gente enlouquecer, subir pelas paredes. E é o desejo de Deus nos guardar de todas as artimanhas do maligno, mas para isso a gente precisa vigiar e orar, porque senão nós vamos ser presas
fáceis, presas fáceis. Bom, espero que o Espírito Santo tenha falado ao seu coração e que a partir de hoje você possa ter sede, fome de buscar a presença de Deus e vigiar e orar e estar alerta. Porque, irmãos, os tempos são difíceis, mas Jesus está sempre do nosso lado, mas a gente precisa estar conectado com Ele para poder passar por essa prova dando glória a Deus.